Hoje eu vou dar continuidade na série de vídeos que eu tô fazendo aqui, juntamente com o meu desafio de 28 dias trabalhando o meu Saturno. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, depois vai lá ver, porque você vai entender melhor como o porquê desse vídeo, tá? Mas basicamente nesse vídeo aqui eu quero explicar o significado de Saturno. Mas atenção, eu não vou falar de Saturno nos signos ou Saturno nas casas, eu vou explicar o que é o Saturno no nosso mapa, na astrologia, tá? De forma profunda. Eu vou abordar mitos, vou explicar a simbologia mesmo de Saturno. Por quê? Porque, segundo aquele primeiro vídeo que eu falei, esse desafio ele consiste em trabalhar um ponto no nosso mapa astral. Mas esse um ponto, ele não tá isolado, certo? Então, não adianta eu vir aqui e falar para você, o seu Saturno é, sei lá, em peixes. Então, você precisa trabalhar as características de peixes. Isso não basta, tá? Você precisa ver isso completo. Mas antes de ver o seu Saturno em peixes, você precisa primeiro entender o que é o Saturno. Para quem já viu esse primeiro vídeo e ainda não tá vendo, não me segue lá no Instagram eu tô tentando postar todos os dias esse meu ritual matinal, que eu chamei assim de ritual matinal, que é onde eu trabalho esse meu Saturno, tá? Esse meu Saturno especificamente, tá? E aí, no final desses 28 dias, a minha ideia é trazer todos esses 28 dias, tá? Eu tô gravando e explicar para vocês no que ele consiste, por que eu escolhi cada passo desse meu ritual, porque ele é basicamente baseado no meu Saturno, tá bom? Mas essa série de vídeos é para fazer com que você aprenda a interpretar o seu Saturno e, consequentemente, possa trabalhar ele com aquilo que você conseguiu interpretar. Tá bom? Então, me siga lá no Instagram, caso você queira acompanhar essa minha rotina matinal. E um recado antes de começar, caso você esteja começando na astrologia, mas começando mesmo na astrologia, aprendendo o significado dos planetas, o significado das casas, dos signos, dos aspectos, eu vou te indicar o meu e-book Primeiros Passos Astrológicos, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para não prolongar muito, você pode clicar no link, vai estar explicando tudo aquilo que você vai encontrar no e-book. E agora sim a gente vai para Saturno. Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar e Saturno rege o signo de Capricórnio na astrologia moderna, na astrologia ocidental. Já Saturno, na astrologia clássica tradicional, rege não só o signo de Capricórnio, como também o signo de Aquário, que eu costumo pensar, não só eu, mas como também outros astrólogos, costumam pensar da seguinte forma, que também na astrologia moderna, Saturno poderia ser o corregente, ou seja, o segundo regente do signo de Aquário. Porque Saturno, quando ele tá bem evoluído, quando ele tá bem projetado, as suas qualidades também são aplicadas no coletivo, que é justamente um assunto de Aquário. Saturno no nosso mapa astral, de uma forma bem básica, representa a disciplina, a responsabilidade. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Saturno é como se fosse uma pedrinha no seu sapato que você vai precisar andar de uma forma que aquela pedrinha não te machuque tanto assim. Então você vai ter sempre essa pedrinha no seu sapato, mas conforme a vida vai passando, você vai criando couraça, você vai criando formas para aquela pedrinha não te machucar tanto assim, tá? Então você fica bom naquilo, você sabe como gerir aquela pedrinha, sabe? Então vai ser sempre algo que vai estar ali meio que te mostrando, opa, não fique tão confortável aqui. Mas aí, com o tempo, você vai ganhando couraça, né? Você vai ganhando experiência. Saturno é um planeta considerado velho na astrologia, lento, frio. Então, ele é um planeta que requer muita paciência, né? Em tudo aquilo que ele tá te mostrando no seu mapa, ele vai pedir para você paciência. Ele vai pedir para você
tempo, ele vai pedir para você até frieza, ok? Mas conforme o tempo também, onde Saturno está no seu mapa, você pode adquirindo também muita sabedoria. É realmente imagina aquele senhorzinho de idade, né? Ele pode até ser lento, ele pode até ser frio, mas ele tem muita sabedoria. Isso é Saturno. E já que a gente falou dos signos, né, a gente precisa falar das casas também. Saturno também tem afinidade com as casas 10 e 11. A casa 10, por ser uma casa natural de Capricórnio, né, quem é o dono daquela casa basicamente é Capricórnio. A casa mais alta do nosso mapa astral, então fala do status, da reputação, fala da nossa carreira, né, muitas vezes a gente é reconhecido na sociedade pela nossa carreira, por aquilo que a gente trabalha, por aquilo que a gente faz, né? E também pela casa 11, principalmente quando se trata de astrologia tradicional. Casa 11, que está ligado com comunidade, mas também está ligado com metas a longo prazo. Isso também é muito Saturno. E agora eu quero compartilhar com você a mitologia de Saturno. Eu acho que eu nunca cheguei a abordar o mito dos planetas aqui no canal. Mas quando você estuda astrologia, é uma matéria que você não pode passar em branco, tá? Foi inclusive uma matéria que basicamente foi praticamente um módulo que eu estudei bastante no curso que eu fiz da Gaia em São Paulo. Eu sempre falo desse curso, mas é porque eu gostei bastante. Enfim, recomendo para você que é de São Paulo, tá? Gaia, ali na Ana Rosa. Eu fiz um módulo basicamente só de mitos, porque os mitos são muito longos, são muito extensos e os mitos são muito importantes para que a gente consiga interpretar aquele símbolo, aquele planeta de uma forma muito mais profunda. Por que eu falo isso? Os mitos, né, eles foram criados em torno de 1100, 1600 antes de Cristo. Então, a gente entendendo os mitos, a gente não só entende o histórico, né, desse planeta, mas a gente também entra no inconsciente coletivo, porque aquele planeta, aquele símbolo, ele tem uma crença tão forte que isso é passado de gerações em gerações. Então, não é uma questão de você acreditar ou não. É uma questão simbólica. A astrologia é simbólica, tanto que Carl Jung ele já estudava astrologia pelos símbolos, porque ele sabia a importância dos símbolos no nosso inconsciente. Então, quando a gente aprende os mitos, a gente entra profundamente na cultura, no inconsciente coletivo, no psicológico e, consequentemente, a gente acaba fazendo uma interpretação muito mais rica, muito mais sólida. Por isso que eu resolvi dedicar esse vídeo apenas para a gente entender Saturno, para a compreensão de Saturno profundamente. E aí depois a gente vai para os próximos steps, ou etapas, né? Peguei essa mania de falar steps. Então, qual que é o mito de Saturno? Saturno, na mitologia grega, era chamado de Cronos. Cronos era o mais novo dos titãs e, com a ajuda da sua mãe Gaia, ajudou a derrubar o seu pai Urano. Logo em seguida, casando com a sua irmã Reia, tendo inclusive vários filhos, tais quais Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Porém, Cronos / Saturno também estava destinado a ser derrubado por um de seus filhos, exatamente como ele fez com o pai dele. Então, ele decidiu devorar todos os seus filhos. Porém, Reia, desesperada, decidiu salvar o seu último filho, que era Zeus. Então, decidiu esconder ele e dar uma pedra enrolada em um pano pro Cronos, para que assim ele pensasse que era o filho dele, comesse, enfim, e deixasse o seu filho Zeus vivo.
E com isso, Zeus cresceu em segredo e assim que ele ficou grande, ele derrotou Cronos, mas antes disso, ele obrigou com que Cronos soltasse, vomitasse todos os seus outros irmãos. E diz a lenda que Zeus derrotou Cronos com uma foice. E aí, depois disso, o Zeus se tornou o rei dos titãs. E agora, com esse primeiro mito grego, você conseguiu notar alguma coisa? Porque aquilo que eu notei foi karma. Algo que você fez no passado te retorna no futuro. Karma. E outro ponto, a sede de poder. Foi algo que eu também consegui perceber. Mas eu quero saber de você, se você conseguiu perceber algo além disso. Já na mitologia romana, que veio depois dessa mitologia grega, Saturno não era chamado de Cronos e sim mantido como Saturno, porém ele era o deus considerado ter o deus do tempo, o deus inclusive também da agricultura, porque naquela época era uma época de muita abundância, era o tempo de ouro que eles tanto chamavam. E é muito interessante também esse ponto de vista de Saturno, já que ele veio depois da mitologia grega, mas ele teve uma outra visão, a visão da prosperidade, da abundância, da agricultura, mas claro, com o tempo. E agora eu quero saber de você, se você já chegou a se perguntar o significado dos símbolos, tanto dos signos quanto dos planetas. Você é dessas pessoas que já se perguntou por que aquele símbolo? Por que Saturno, por exemplo, tem esse símbolo? Todos os planetas têm um porquê, tá? Mas nesse caso agora a gente vai falar de Saturno. E esse símbolo, ele tá diretamente ligado tanto com as mitologias quanto com as tradições de milênios de anos atrás. Se você reparar bem, o símbolo de Saturno é uma cruz sobre um semicírculo que foi ligeiramente modificado com o tempo, acredito eu que foi graças a uma coisa estética, mas o seu tradicional é uma cruz sobre um meio círculo. E o que isso representa? Todos os planetas que têm uma cruz no meio, isso representa a matéria. E todos os planetas que têm círculo ou meio círculo representa a espiritualidade. Então, basicamente, quando a gente vê o símbolo de Saturno, a gente já consegue deduzir que o símbolo, ele mostra a união da matéria com a união da espiritualidade. Que no caso de Saturno, essa espiritualidade precisa ser expressada no mundo físico, no mundo material, através de responsabilidade, disciplina, porque Saturno é um planeta de estrutura. Porém, estrutura ligado ao espiritual. Então acho que é por isso que Saturno é um planeta muito importante, mas muito desafiador ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa estruturar algo, a gente também precisa estar ligado com a nossa alma, com o nosso espírito. Mas aí tem algumas culturas e alguns mitos que também falam que essa parte, essa cruz em cima de Saturno, representa uma foice. Justamente como eu falei para vocês anteriormente, a foice foi o objeto usado para poder castrar Cronos, Saturno, né? Então, ele não só representaria a foice que castrou Saturno, Cronos, mas também representaria na mitologia romana a colheita, o tempo de colheita, porque no caso se usava, não sei se ainda se usa, mas se usava a foice como elemento para colheita. Bom, esse foi o vídeo e agora eu quero te fazer uma pergunta. Você gostou desse vídeo? Porque se você gostou, eu quero pedir para você de coração para enviar para o máximo de pessoas que você conseguir, ou ainda comentar, deixar um comentário, porque esse vídeo, esse canal, ele precisa crescer, porque isso não significa autoconhecimento, é algo que a população precisa. Todo mundo precisa.
E não é fácil fazer os vídeos aqui no canal, tá? Pra vocês terem ideia, eu escrevo, eu passo o dia inteiro escrevendo roteiro, eu passo outro dia editando, outro dia fazendo vídeos. Eu amo, gente, eu amo, mas eu preciso também ter retorno, porque se eu não tenho retorno, como é que eu vou continuar? Entende? Então, se você gosta, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, dá esse apoio. Dá esse apoio porque assim mais pessoas verão e se autoconhecerão. Tá bom? Vou ficando por aqui. Me siga lá no Instagram também. Lembrando que lá eu tô postando o meu desafio diário. Um grande abraço e um beijo.